Bom dia para todo mundo. Meu grupo vai falar sobre o lançamento de disco e lançamento de martelo. Bom, começando aqui pelo lançamento de disco, é uma modalidade de atletismo que foi uma dos 5 principais esportes praticados, que é o pentatlo. Tem como objetivo jogar o disco o mais longe possível. O atleta ele pode ter até 3 tentativas. No entanto, os 8 melhores lançadores eles têm a possibilidade de fazer mais 3 lançamentos. O lançamento de disco ele foi incluído nos Jogos Olímpicos de Atenas em 1896. A diferença principal para as competições atuais é que o lançamento ele era estático, ele era parado, não fazia aquela volta que hoje em dia eles fazem. Até cerca de 1900, quando os nórdicos passaram a fazer o giro para arremessar. Até então, o lançamento ele era feito com as 2 mãos. Só depois da década de 20 que foi criada a regra do arremesso com só uma mão. E em 54 o giro passou a ser obrigatório nas competições. Bom dia, eu vou falar sobre a origem do lançamento de disco. Tem a sua origem nos Jogos da Antiguidade e fazia parte do pêntatlo. Foi criado no ano de 708 a.C., porém, a prova que conhecemos atualmente, com todas as regras, tem suas origens do ano de 1870, na Alemanha. E uma curiosidade é que o lançamento de disco só foi incluído nos Jogos Olímpicos de Atenas em 1896. Agora falar sobre o lançamento de disco, as regras. Para o lançamento desse aparelho é usado um disco, ou seja, um prato de metal circular, que pode ter de 18 a 22 centímetros de diâmetro. A espessura e o peso do disco também variam de acordo com a modalidade. No lançamento masculino, o disco tem 2 kg e 45 mm de espessura. Já no feminino, o peso do disco é de 1 kg e a espessura é de 38 mm. Para executar o lançamento, o atleta segura o disco sobre os dedos e o apoia contra o antebraço. Depois ele executa um único giro rápido e solta o disco estendendo completamente o braço do lançamento. A medição dos pontos é feita a partir do ponto de contato do disco com o solo. E nesta modalidade é permitido o uso de cinturões de proteção cervical e material próprio nas mãos para aumentar o atrito e manter o disco posicionado, sem que ele escorregue. Bom dia, meu nome é Suzana e eu estarei falando sobre a técnica. O antebraço deve estar do lado do lançamento e o disco plano deve estar contra os dedos do atleta. Ele irá girar sobre si mesmo rapidamente e jogar o disco ao ar, estendendo o braço. Vou falar da diferença entre o lançamento de disco e o lançamento do martelo. O lançamento de disco é uma modalidade esportiva olímpica do atletismo. O objetivo da prova consiste em lançar um disco de metal a maior distância possível, superando os demais competidores. O martelo é basicamente um peso com cabo, ele puxa o atleta para fora, então ele tem que ter um controle corporal muito maior. Ao contrário do lançamento de dardo, o lançamento de martelo e lançamento de disco é chamado oficialmente de arremesso devido ao fato do peso ser empurrado e os demais serem projetados com características diferentes. As curiosidades, como o recorde do lançamento de disco pertence aos atletas da antiga Alemanha Oriental. Na categoria de masculino, tem 74,8 metros e na categoria feminina, 76,80 metros. E que o esporte teve a origem nas Olimpíadas da Antiguidade, precisamente em 708 a.C. E que os primeiros discos não eram de forma atual, mas sim eram de pedra. Lançamento de martelo. O lançamento do martelo ele é uma prova muito antiga, surgida há cerca de 2000 anos. Atualmente é praticada em todo o mundo, fazendo parte das Olimpíadas desde sua segunda edição. Uma das características que o atleta vai ser exigido dele é a técnica apurada, perfeita, que sem ela ele não vai alcançar o objetivo dele, o sucesso
no lançamento. A origem do lançamento de martelo deriva de cerca de 2000 anos antes de Cristo, quando um antigo guerreiro celta agarrou uma roda de carruagem pelo eixo e atirou para longe. A roda depois foi substituída por uma rocha presa a um cabo de madeira, e a partir de 1866 o martelo passou a ser uma modalidade regular nos eventos de atletismo na Inglaterra, na Escócia e na Irlanda. Vou falar agora sobre as regras do lançamento de martelo e disco. Bom, o martelo é um aparelho composto por uma bola presa a uma alça por um arame. Seu tamanho total não deve ultrapassar 1,2 metros, e o seu peso é variável de acordo com a categoria. Na categoria masculina, ele pesa um pouco mais de 7 kg, e na feminina ele pesa 4 kg. O lançamento é realizado por um círculo determinado, protegido com redes e uma área aberta na direção em que o martelo deve ser arremessado. Esse círculo tem um diâmetro de 2,1 metros. Para o arremesso, o atleta segura a alça do martelo com as duas mãos e permanece com os pés parados, fixos no chão. Depois ele gira o conjunto por 3 ou ainda 4 vezes para que o conjunto ganhe velocidade. No próximo movimento, o lançador gira sobre o próprio corpo, sobre o próprio eixo duas ou mais vezes, para que o martelo alcance mais velocidade. E por fim, ele solta direcionando o martelo para frente ou para cima. A medição dos pontos é feita no local que o martelo toca o chão, e o lançamento será validado se o ponto de contato fizer um ângulo de 90 graus em relação ao local que o atleta ocupa ao final dos lançamentos. Agora estarei falando sobre a técnica do lançamento de martelo. O atleta primeiramente faz 2 ou 3 voltas com o martelo ao redor do seu corpo e fica em duplo apoio. Depois ocorre uma série de giros onde o corpo acompanha o movimento do martelo, onde pode ocorrer a troca de apoio duplo ao apoio simples. Assim aumenta a velocidade do martelo para ser lançado, como podemos ver na imagem. Agora, as curiosidades. O martelo feminino foi uma das últimas provas femininas a fazer sua estreia olímpica em Sydney 2000, ao lado do salto triplo. E sobre recordes brasileiros, temos Mariana Marcelino, que bateu o recorde brasileiro de 2016, vencendo a disputa com 65,75 metros em Buenos Aires, Argentina. Muito obrigada pela atenção. Essa foi a apresentação do meu grupo, formado por Júlia Andrade, Dara Camille, Esdras Maia, Giovana e Suzana Moreira.